Bom dia, famílias! Bom dia, crianças e bebês! Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical em casa. O nosso tema é Ensinando Missões para Crianças. Nosso estudo bíblico está baseado no livro de Atos, capítulo 16, versículos de 16 a 40. Depois, família, você leia o texto bíblico com a sua criança, combinado? Na nossa última aula, nós aprendemos que Paulo estava na cidade de Filipos e lá ele pregou a mensagem sobre Jesus. E tinha uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Ela compreendeu a mensagem que Paulo estava pregando, porque Deus abriu seu entendimento. Ela e toda a sua família foi batizada. A Lídia também convidou Paulo e seus companheiros para se hospedarem na sua casa. Paulo agora era um missionário de Deus. Ele tinha que pregar a mensagem de Deus, a mensagem sobre Jesus para todos os povos. E não era fácil, porque Paulo, vocês lembram? Ele perseguia as pessoas, os discípulos que falavam sobre Jesus. E agora ele tinha essa missão. Ele tinha ajuda de amigos, lembra que eu falei para vocês? Quem estava com ele agora era Silas. Paulo e Silas, eles estavam andando próximo a um lugar de oração. E sabe quem apareceu, crianças, lá? Apareceu uma mulher que ela era adivinhadora, mas ela não era mágica, não. Sabe o que acontecia? Ela era usada por homens para ganhar dinheiro e ela ficava falando várias coisas que Paulo e Silas, que eles eram enviados por Deus, que eles eram servos do Deus Altíssimo, anunciava o caminho da salvação. E ela falava isso várias vezes. E sabe o que aconteceu, crianças? Paulo foi até essa mulher, essa jovem, e falou assim: eu peço que, em nome de Jesus, que você se retire dela. Ele estava falando isso porque aquela mulher era perturbada porque ela tinha um espírito ruim dentro dela. E naquela mesma hora, ela ficou boa. Só que aqueles homens que usavam aquela mulher ficaram com muita raiva de Paulo. Então, eles pegaram Paulo e Silas e levaram até a praça e falaram para as autoridades que eles estavam trazendo costumes que não eram dos romanos e que eles estavam perturbando a cidade. E sabe o que aconteceu com eles, crianças? Paulo e Silas, eles foram açoitados, bateram neles com chicote, rasgaram as roupas deles. Nossa, que triste, né? Além de tudo isso, sabe o que fizeram com eles? Levaram Paulo e Silas para a prisão. E eles prenderam os pés deles num tronco. Eles nem podiam se mexer direito, eles estavam todos machucados, os dois. Que triste, né, crianças? Sabe, o que vocês acham que Paulo e Silas fizeram? Será que eles ficaram lá na prisão chorando, se lamentando? Ah, crianças, eles não fizeram isso não. Eles, sabe o que eles fizeram? A Bíblia nos conta que mesmo nessa situação que eles estavam, que Paulo e Silas, eles oravam e eles cantavam louvores a Deus. E os demais presos que estavam lá ouviam. Então, lembre-se que nós estamos passando por um momento também difícil. Muitas pessoas estão se sentindo presas em casas, angustiadas. Mas não se esqueça que, apesar de tudo que está acontecendo, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode orar e cantar louvores também nesse momento. Paulo e Silas, eles estavam cantando e louvando a Deus dentro da prisão, depois de terem sido açoitados e acorrentados, acusados injustamente. Mas, crianças, vocês não sabem o que aconteceu.
de repente veio um terremoto. E esse terremoto fez com que as cadeias e as correntes abrissem. E agora, crianças, vocês acham que os presos eles vão aproveitar que eles estavam soltos para fugir? O que vocês acham? Ah, imagina a situação do carcereiro. O carcereiro era responsável pelos presos. Se acontecesse alguma coisa, se eles fugissem, com certeza o carcereiro seria castigado. Quando o carcereiro acordou e viu que todas as prisões estavam abertas, ai, crianças, ele ficou desesperado e ele resolveu tirar sua própria vida. Mas na hora que ele ia fazer isso, Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui." Então, o carcereiro olhou para trás e viu que todos os presos estavam ali, que ninguém tinha fugido, apesar das prisões estarem abertas e por causa do terremoto. Então, aquele carcereiro, ele sentiu algo diferente e ele perguntou para Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo. E sabe, crianças, o que Paulo respondeu para ele? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, aquele carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa, e ele e toda a sua família ouviu a mensagem de Deus. Ele e toda a sua família foram batizados. Que alegria, né, crianças? Apesar de todo esse momento difícil que Paulo e Silas estavam passando, Deus mesmo assim usou eles de forma incrível. E agora esse carcereiro e toda a sua família, eles conheciam um Deus único e verdadeiro. Como o nosso Deus é maravilhoso. Agora eles conheciam que Deus tinha enviado seu único filho Jesus para morrer na cruz. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia e um dia voltará para nos buscar. E essa é a nossa esperança. E você, criança, você também pode ser um missionário de Deus. Paulo, apesar de toda a dificuldade, ele também continuava cumprindo a mensagem, a missão de levar a mensagem de Deus para outras pessoas. E você, criança, você também pode ser um missionário. Apesar desse momento difícil que nós estamos vivendo, você pode pedir ajuda para sua família, para falar de Jesus para os seus amiguinhos. Não se esqueça que você também seja um missionário de Deus. Leve a mensagem de Jesus para outras pessoas. Muitas crianças também estão tristes, sem esperança, mas a nossa esperança está em Jesus. Ore pelos seus amiguinhos, ore pela sua família. Tem muita gente triste, doente, mas nós não podemos esquecer que nosso Deus está no controle de todas as coisas. E não esqueça de falar de Jesus para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. O nosso versículo da lição de hoje é esse: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16, 31. Vamos falar de novo o nosso versículo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16, 31. Que Deus nos abençoe. Amém.